É inegável que nos últimos anos o Python cresceu de forma absurdamente em popularidade. Muita gente começou a programar por causa do Python, aprendeu Python primeiro, porque Python se tornou muito popular por conta de ser usado em Data Science, em Machine Learning e essas outras programações mais científicas, mas também cresceu a popularidade para desenvolver coisas triviais como servidores web. O Django já era uma ferramenta muito boa e também cresceu muito em popularidade, e hoje a gente vai ver um artigo do porquê o Python continua crescendo tanto, de forma explicada lá do GitHub. É um artigo do ano passado, mas eu acho que ainda dá para tirar algumas coisas legais. Por que Python continua crescendo? Um mergulho em por que mais pessoas estão usando Python do que nunca, seus principais casos de uso, e porque ele ainda é tão popular depois de 30 anos após o seu lançamento. O Python tá ficando velho. Qual linguagem de programação existe há mais de 3 décadas e continua crescendo em popularidade a cada ano? Eu posso te falar uma que começa com L, U e termina com A. Se você adivinhou Python, você acertou em cheio. No relatório Octoverse de 2022, descobrimos que o Python continua sendo a segunda linguagem de programação mais usada no GitHub. Curiosamente, o uso do Python cresceu mais 22% ano após ano, com mais de 4 milhões de desenvolvedores no GitHub em algum momento em 2022. Se eu não me engano, na pesquisa do ano passado, de 2023, de 2023 para 2024, Lua e Rust foram as linguagens que mais cresceram. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui. Eu já fiz um vídeo sobre esse artigo, da Octoverse, e eu vou deixar linkado aí no card também. Bom, aqui a gente pode ver que o Brasil é o 4º maior país de desenvolvedores, perdendo somente para a Índia, para a China e para os Estados Unidos, que são as 3 potências aí com mais gente no mundo. O Brasil está em 4º em quantidade de desenvolvedores, e a gente cresceu de 2020 para cá, A gente estava em 5º em 2020 e passou o Reino Unido. Na projeção aqui a gente vê que o Brasil pode chegar a passar a China, em 2027, em questão de quantidade de desenvolvedores. Vamos ver. Mas onde eu quero chegar não é aqui, é na parte das linguagens. No GitHub, a gente vê que a linguagem que está mais popular ainda é o JavaScript, mas logo em segunda vem o Python e terceiro o TypeScript. Aqui as top 10 linguagens do ano passado. O Ruby ainda aparece aqui, por incrível que pareça. Mas aqui a gente vê as top linguagens com o número de contribuidores que vem crescendo, Rust e Lua foram as linguagens que mais cresceram no último ano, em questão de quantidade de desenvolvedores. E aqui pelo gráfico, Lua cresceu tanto quanto Rust. Então, não dá para ignorar isso, É uma linguagem que promete fazer muitas coisas. A gente tá vendo um crescimento bem expressivo nos últimos anos. Nesse artigo, mergulharemos em uma breve história do Python, seus benefícios, seus casos de uso. Procuraremos responder por que uma linguagem de programação concebida na década de 80 continua a dominar o desenvolvimento. E como este é o GitHub, também ofereceremos algumas dicas e truques úteis para desenvolvedores novos e experientes em Python. Então, o que é Python? Python é uma linguagem de programação interpretada de alto nível com uma sintaxe simples, o que a torna facilmente legível e extremamente amigável para usuários iniciantes. Originalmente construído para satisfazer o desejo de Guido van Rossum por uma linguagem de programação simples de usar e bonita de se ver, Python foi lançado no mundo a primeira vez em 91. E realmente Python é bem facinho de programar, é bem legal. Tem alguns conceitos que só tem nessa linguagem, E eu gosto bastante de usar Python também no meu dia a dia. Desde o seu desenvolvimento cresceu e tem ampla aplicabilidade para desenvolvedores, cientistas de dados, pesquisadores e muito mais. Como você pode perguntar, a linguagem de programação pode ser simples e bonita de se ver, mas como você pode se perguntar, uma linguagem de programação pode ser simples e bonita de se ver? Aqui estão algumas provas. E lá vem aquela velha comparação entre o Python, o Hello World do Python e o Hello World do Java. Realmente é isso aqui, mas convenhamos que isso aqui não faz nenhuma diferença, O Hello World do Lua também é exatamente igual ao do Python. E mostrar só o Hello World não acho que seja muito efetivo, Porque essa estrutura toda aqui do Java é utilizado em todos os programas. Então o que seria o Hello World mesmo de fato é o System Out Print Ln, que também é muito feio. Mas é isso aí. Talvez seja por tanto essas comparações do Python com o Java que a galera do Java meio que agora tá atacando hate no Python, Tem alguns canais aí até grandes que falam muito mal de Python sem entender muito bem. Eu já até fiz um vídeo sobre isso algum tempo atrás, eu vou deixar linkado também caso você queira ver. Como o Python é uma linguagem de uso geral, ele pode ser usado em uma variedade de aplicações e sua natureza descomplicada o torna uma linguagem excelente para
para automatizar tarefas, construir sites ou softwares e analisar dados. Realmente, como o Linux ele já vem com Python embutido, né? Muitas distribuições já trazem o Python, o interpretador do Python 3. Muitos scripts de configuração, de instalação são feitos com Python. Isso é mais um dos pontos que a linguagem também é bem legal de fazer, de usar. Eu, como uso Linux, às vezes eu quero fazer uma coisa simples aqui para automatizar, ou eu escrevo em Lua quando não precisa de muitas dependências, ou eu escrevo em Python, porque é rapidinho, já está embutido ali no sistema. Eu posso colocar uma tarefa repetitiva na Chrome Tab e já era. E eu diria que é mais fácil escrever em Python do que escrever com Shell Script. Python também possui várias outras características que o tornam popular entre os desenvolvedores e engenheiros. Isso inclui: é fácil de ler, o código Python usa palavras-chave em inglês em vez de pontuação, e suas quebras de linha ajudam a definir os blocos de código. Na prática, isso significa que você pode identificar a função do código simplesmente olhando para ele. Isso aqui é muito verdade, porque a indentação no Python faz parte, né? Você precisa indentar de forma correta para conseguir que o seu código funcione. Se ele não tiver indentado de forma certa, ele nem vai funcionar, ele vai apontar um erro em tempo de execução. E realmente deixa o código bonito às vezes, mas tem horas que você não consegue identificar, dependendo do tipo de código. Eu já trabalhei com alguns arquivos de teste que o código tinha 5.000 linhas e era muito difícil de ler esses arquivos. Mas acontece, né? Como a maioria das boas linguagens, o código tem que ser aberto. É portátil. Algumas linguagens exigem que você modifique o código para ser executado em plataformas diferentes, mas Python é uma linguagem multiplataforma, o que significa que você pode executar o mesmo código em qualquer sistema operacional com o interpretador Python. E isso aqui é uma das coisas que o Java, quando surgiu, ele pegou todo o marketing dele foi em cima disso, porque antes do Java, as linguagens que eram usadas nas enterprises era C e C++. E para isso, cada vez que você fosse dar suporte a um hardware novo, você precisava de recompilar o código, fazer um port, né, para outra CPU ou para outra arquitetura, que na época tinha mais de uma. Hoje em dia as arquiteturas são meio que padronizadas, né? A gente tem mais a x86 e a ARM, mas, por exemplo, a AMD e Intel utilizam da mesma arquitetura, a grosso modo, né? O Java, ele pegou toda esse marketing em cima disso. E o Python também, como o JavaScript, também já é. Hoje em dia, pra gente é tão natural a linguagem ser multiplataforma que isso não é nem mais uma coisa que você espera já. É extensível, o código Python pode ser escrito em outras linguagens como C++, e os usuários podem adicionar módulos de baixo nível ao interpretador para personalizar e otimizar suas ferramentas. Basicamente todas as ferramentas de Data Science e de IA que rodam no Python, todas é um exagero, mas quase todas são escritas ou em C ou C++, para poder usar o Python como uma cola entre essas ferramentas, né? Porque fica muito mais fácil de você escrever o código e dar manutenção também depois nessas atividades do que escrever em C++ ou juntar tudo em C++ ou C, por exemplo. Possui uma ampla biblioteca padrão. Essa biblioteca está disponível para acesso de qualquer pessoa e significa que os usuários não precisam escrever código para cada função. Eles podem acessar módulos integrados que ajudam com problemas na programação diária e muito mais. E isso aqui também foi tema de um vídeo que eu fiz aí já, sobre Python ou Lua. Eu vou deixar também linkado aí, que a gente fala mais sobre a maior diferença entre Python e Lua, né? A sintaxe é parecida, mas a maior diferença é que Lua se mantém simples, enquanto Python tem uma biblioteca padrão que muitas vezes pode ser um pouco inflada, né? Mas que serve para, se você olhar, as duas linguagens servem a propósitos diferentes. Por isso que elas são linguagens diferentes, né? Para que o Python é comumente usado? O Python ele pode ser usado para qualquer coisa, desde desenvolvimento web, de software, aprendizado de máquina, inteligência artificial e etc. Vamos dar uma olhada em alguns dos seus casos mais comuns. Você pode fazer qualquer coisa com Python. Você pode fazer desde script de bot, você pode fazer bot do Telegram, você pode fazer bot do Discord, você pode fazer sites, sistemas complexos, sistemas de pagamento. Porém, é inegável que a popularidade maior vem da área de Machine Learning, Data Science
IA. Então, muita gente que aprende Python é muito mais por esse caminho do que para fazer essas outras coisas, né? Usando o Python com desenvolvimento web, aqui no artigo fala sobre basicamente o Django, que é o framework mais famoso, mas também a gente tem outros frameworks como o Flask, que eu prefiro. Eu acho ele um pouco mais conciso para fazer aplicações web. Você precisa de um pacote mais leve, você escolhe o que você vai usar. Eu acho que o Flask é bem legal também. O Django também não é ruim, o Django é muito bom, mas eu prefiro o Flask. Aí, usando o Python para automação de tarefas. Um dos principais benefícios do Python é a capacidade de automatizar tarefas manuais repetitivas. Com Python você pode aprender como automatizar para praticamente qualquer coisa usando módulos integrados ou código pré-escrito da sua biblioteca robusta. Ou você pode escrever seus próprios scripts personalizados para executar ações específicas. Por exemplo, você pode automatizar e-mails facilmente com o módulo smtplib ou copiar arquivos com o shUtil. Python também possui um conjunto robusto de estruturas de teste, o que a torna uma linguagem excelente para automação de testes. Frameworks como PyTest, Behave, Robot permitem que os desenvolvedores escrevam testes simples e mais eficazes para garantir a qualidade das suas compilações. Aqui ele citou PyTest e com as minhas experiências trabalhando com suíte de testes automatizados, realmente eu não cheguei a usar nenhuma suíte que fosse melhor do que o PyTest. O PyTest realmente é excelente, é uma ótima suíte de teste automático. Então, por exemplo, é óbvio que se você vai fazer um projeto com Python, você vai usar o PyTest, mas eu diria que é tão bom que você poderia usar até para testar outros tipos de APIs em outras linguagens. Isso quando a gente fala daqueles testes mais de integração, que você vai chamar a API, vai fazer esse teste completo. Eu acho o Python excelente para esse tipo de teste, né? O PyTest é muito bom. Também, como eu já citei, o Python ele vem embutido no Linux, então geralmente a opção mais óbvia é usar o shell script, mas tem gente que tem mais experiência com Python, não manja tanto de shell script, e às vezes é até melhor você escrever em Python, não vai ser muito mais lento do que o shell script, às vezes vai ser a mesma coisa, né? Porque você vai estar automatizando uma tarefa do dia a dia, de qualquer forma vai ser muito mais rápido do que você fazer manualmente. Então, caso você use Linux e não usa para automatizar suas tarefas, o Python é uma boa opção para fazer isso. Eu já fiz alguns scripts para automatizar coisas repetitivas que eu tinha que fazer e eu gosto bastante. E aí a gente chega no ponto mais popular de Python, aprendizado de máquina e ciência de dados. Aqui está uma curiosidade. Python é a linguagem preferida para ciência e pesquisa de dados. Como sua sintaxe é facilmente compreensível e adaptável, pessoas com pouco ou nenhuma experiência de desenvolvimento podem facilmente aprender Python e usá-lo para manipular dados para suas pesquisas, relatórios, análises previsíveis ou de regressão e muito mais. E isso também se dá por conta da quantidade de bibliotecas prontas já para fazer esse tipo de coisa que existem já em Python, né? O mais engraçado é que antes do Python ser tão popular, Lua já tinha bibliotecas para ciência de dados e etc. Só que eu não sei se foi pela dificuldade de instalar essas bibliotecas ou pela comunidade ser muito pequena que acabaram que muitas dessas foram para Python, que também é uma linguagem muito simples e legal de programar, assim. Coletar e analisar dados pode ser uma tarefa demorada para cientistas de dados, isso se você for fazer manualmente, né? E o Python é uma das principais linguagens para treinamento de modelos de aprendizado de máquina. Através de algoritmos específicos, esses modelos podem analisar e identificar padrões nos dados para fazer previsões ou decisões com base nesses dados. Eles também evoluem constantemente com base no conjunto de dados anteriores para confrontar novas variáveis. Cientistas de dados e desenvolvedores que treinam machine learning geralmente oferecem bibliotecas como a NumPy, o Pandas, o Matplotlib, para automatizar funções como limpeza, transformação e visualização de dados. Também tem aqueles pacotes como o Conda, o Scikit-learn, tem muita coisa mesmo com Python que é legal para você entrar nessa área aí de análise de dados. É muito simples você plotar um gráfico com o Matplotlib, por exemplo. Aqui ele fala de análise de dados, análise financeira, mas é basicamente as mesmas coisas do análise de dados. Usando Python para inteligência artificial. Python também pode ser encontrado em algumas das tecnologias de inteligência artificial IA mais complexas, e na verdade uma das linguagens preferidas para IA. O código conciso e legível do Python permite que os desenvolvedores criem sistemas consistentes e confiáveis. Sua vasta biblioteca fornece uma série de estruturas como o PyBrain, que oferecem aos desenvolvedores algoritmos
poderosos para tarefas de aprendizado de máquina. Além disso, os recursos de visualização de Python podem ajudar a converter esses grandes conjuntos de dados para IA ou para Machine Learning em gráficos e relatórios compreensíveis. Basicamente a mesma coisa que a gente leu no tópico aqui do aprendizado de máquina. Curiosamente, o OpenAI, o laboratório de pesquisa de inteligência artificial, utiliza a estrutura Python, que é o PyTorch, como estrutura padrão para aprendizagem profunda, que é o que a gente chama de Deep Learning, que treina seus sistemas de IA. E por que o Python é tão popular? Além da sua relativa simplicidade de aprendizado, existem alguns motivos a qual o Python continua a crescer constantemente em popularidade. É mais produtivo. Em comparação com outras linguagens de programação mais complexas como o C++, a sintaxe de Python permite que os usuários façam mais com menos e reduz o tempo e esforço para escrever as mesmas linhas de código. Realmente o Python é mais abstrato, mas a questão de ser mais produtivo vai depender da atividade que você está fazendo, né, também. Possui uma comunidade de usuários ampla e solidária, até mesmo os melhores desenvolvedores enfrentam problemas. E é aí que as comunidades de usuário podem se tornar um recurso inestimável. Python possui uma enorme comunidade com documentação, tutoriais, dicas, truques para dominar a linguagem. A comunidade de Python no GitHub, por exemplo, oferece tudo, desde informações sobre a versão mais recente da linguagem até relatórios de bugs e notas de atualização. É acadêmico, o Python se tornou uma linguagem preferida da academia com alguns alunos até encontrando Python já no ensino fundamental. Embora os alunos de ciência da computação muitas vezes aprendam Python, seu uso se estende além dessa disciplina para outras áreas, como STEM. E pesquisa acadêmica, por exemplo, Python pode ser usado para resolver equações diferenciais, realizar análise estatística, simular e rastrear a difusão de partículas e muito mais. E até, se eu não me engano, a foto que a gente tem do buraco negro, toda aquela pesquisa teve muito código Python escrito para conseguir renderizar a imagem do buraco negro, né? Então, astronomia, engenharia são áreas que eu sei que utilizam muito Python como linguagem de programação para facilitar as coisas. Se eu não me engano, geologia também e essas áreas científicas aí. Biologia tem o BioPython, tem programação biológica também que utiliza outras linguagens além do Python, né? Do BioPython. Tem alta demanda corporativa. Devido à sua aplicabilidade em larga escala no trabalho de desenvolvimento de análise de dados, aprender e conhecer Python é frequentemente considerado uma habilidade ponta entre os candidatos de emprego, segundo o Statista. Python é a terceira linguagem mais procurada em 2022 por recrutadores no mundo todo. Infelizmente, no Brasil a demanda não é tão grande assim. Obviamente que se você for para a área de análise de dados ou trabalhar com dados em si, vai ser importante, mas eu considero que é uma das boas linguagens para você saber também, em conjunto com alguma linguagem como o Java, por exemplo. Se você souber Java e Python, você consegue utilizar as duas em conjunto de forma que você vai ser um profissional assim de destaque, porque muita gente que aprende Java não aprende Python e muita gente que aprende Python não aprende Java, por exemplo. Você tem um dobro de linguagens para aparecerem oportunidades para você. E claro, sem esquecer do JavaScript, né? O resultado final. Python está em toda parte, tem sido usado para construir um número significativo de tecnologias, sites e até mesmo sistemas que a maioria das pessoas encontram diariamente. Ele potencializa tudo, desde seu serviço de streaming de vídeo favorito até algoritmos de machine learning, que podem ajudá-lo a fazer sua próxima negociação de criptomoeda. Eita, red flag. E para um exemplo de escopo mais amplo, trocadilho intencional, NASA usa Python para potencializar a análise de dados com seu sofisticado telescópio espacial James Webb. Aí é o que eu falei, com a galera da astrologia utiliza muito Python para fazer análise de dados de medições, o que torna uma das poucas linguagens de programação que está literalmente fora desse mundo. Daí aqui tem uma seção de como começar com Python, eu vou deixar esse link na descrição para vocês verem. Aqui tem a opção de começar construindo no GitHub hoje mesmo, né? E acabou o artigo. Bom, foi um artigo bom, mas eu não sei se foi a tradução, mas me parece ser um daqueles artigos de publicidade, sabe? Talvez o GitHub ele tá investindo bastante em Python no Copilot ou alguma coisa assim, e cabe ele a trazer a atenção para a linguagem também. Mas, querendo ou não, Python é uma linguagem muito boa. Tem mercado sim, é um pouco mais difícil aqui no Brasil do que outras linguagens, mas não é tão mais difícil assim, tem bastante vaga. Talvez o que tenha aumentado é a quantidade de iniciantes aí na área que estão procurando, então isso vai tornar mais difícil as vagas de iniciantes, mas para quem é mais experiente ainda tem bastante vaga sim. E
Se você quiser aprender mais, lá no nosso grupo do WhatsApp a gente fala também sobre a linguagem Python. Tem muita gente que programa com Python por lá. Tem o Jonatas, que ele fez um vídeo muito legal sobre a comparação da linha de back-end que ele fez com Python. Eu vou deixar o vídeo linkado aí também para quem tiver interesse de assistir lá, como que ele tuna o Python. E caso você não goste do WhatsApp, queira entrar no nosso grupo do Discord, a gente também tem um grupo no Discord. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser entrar. E considere fazer parte dos membros, porque vai estar vindo conteúdo, já tem um conteúdo exclusivo de membros aí, e eu tô produzindo mais, e à medida que eu for colocando lá, vai ficar bem legal a área de membros. E você assim me ajuda também a manter o canal. Então se você não for inscrito, se inscreve, deixa um joinha caso tenha gostado do vídeo. Na verdade eu vou deixar o vídeo que eu fiz de comparação entre Lua e Python desse lado para você assistir quando esse aqui terminar.